Boa noite, mais uma vez aqui juntos, que delícia, tanto aqui no Facebook como no Instagram, é um prazer estar aqui, eu estou me realizando com essas lives maravilhosas, pessoas maravilhosas, enfim, é muito bom estar aqui com todos e essa noite também bem especial, uma noite de um assunto bem delicado, mas muito importante aí de a gente abordar, de falarmos sobre, de pensarmos juntos sobre soluções, né? De trazermos à luz aí esse tema que é bastante delicado, né? Ao mesmo tempo é triste, mas que a gente precisa discutir, a gente precisa falar, a gente precisa trazer práticas de outros lugares, entender melhor tudo isso, enfim. Com essa pandemia, números aí contra a violência, da violência contra a mulher, eles aumentaram ainda mais, né? O fato do isolamento, o fato da convivência, enfim, na casa, as crianças, né, precisando da atenção dos pais, precisando de ajuda para os estudos online, enfim, tudo que a gente tem vivido aí na pandemia, o próprio estresse, né, da situação, sabemos que vivemos aí numa montanha russa de altos e baixos, nosso emocional está bem abalado, né? A gente tem conversado aí com muitas pessoas sobre isso. E, enfim, infelizmente hoje, isso é uma notícia aqui no jornal da nossa cidade, que o número de chamados para a polícia militar tratando desse tema de violência contra a mulher aumentou em 45%. Então, hoje a gente traz um tema que a gente precisa realmente discutir e vai falar um pouquinho sobre a segurança, a liberdade e a oportunidade para as mulheres, né, em todos os tempos, né, e isso precisa acabar, né, precisamos aí de mais amor, né, de mais amor ao próximo, de mais amor às mulheres, às crianças, aos idosos, aos seres humanos, enfim, aos animais, à natureza. Eu acho que chega a hora de revermos também nessas relações e esse amor mesmo no coração das relações, dos tratamentos, enfim. E para falar disso, a gente tem uma convidada assim muito, muito especial. É uma pessoa que eu fui estudar sobre ela, entender um pouquinho aí do projeto. Tem uma história de superação incrível, uma história de superação que ela mesma vai contar para a gente aqui. E aí a gente entende que com todas as dificuldades, né, com todas as situações complexas que vivemos, sempre tem uma forma de a gente dar a volta por cima, mudar o mindset e fazer uma revolução na própria vida, né? E a gente traz de novo aquele tema de que a gente que tem que fazer a diferença. Então, hoje a doutora Cristina é a nossa convidada, ela traz mais informações, ela defende a causa também da mulher, dentre outras causas super bonitas, super bacanas, e a doutora Cristina é uma vereadora lá em Goiânia, uma vereadora que está no segundo mandato também, que inspira muito aí as mulheres, inspira toda a nossa atuação, né, enquanto cidadão, e eu tenho muita honra, assim, agradeço, né, de coração a presença dela aqui. Doutora Cristina, deixe o pessoal ter o prazer de te conhecer. Obrigada, gratidão por aceitar nosso convite, viu? Olha, eu que agradeço, já vou te chamar de Pri, né? Se o Pipa pode, eu também posso. Então Sem vamos dúvida. lá, vamos aí estreitando nossos laços. Isso é uma honra para mim poder participar desse movimento tão bacana, tão genial que a gente está vivendo no Brasil. Bom, quero começar com Simone de Beauvoir, porque ela é atualíssima, né? Quem está aí na quarentena, se puder pegar alguma coisa da Simone de Beauvoir para ler, eu acho que é muito importante, principalmente para a gente refletir. Eu já me peguei, Pri, muitas vezes na minha vida, falando coisas super apropriadas e bacanas, mas que eu não vivia na prática. E aí, esse processo de reflexão, ele tem que ser continuado, ele tem que ser no dia a dia, porque, na verdade, a gente reproduz muito do que a cultura de domínio estabeleceu sociologicamente falando. Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício diário de autorreflexão.
Eu vou contar de uma maneira bem breve. A minha experiência pessoal, ela não vem de dentro de casa, eu não venho de uma raiz violenta, eu não venho de um lar onde eu cresci vendo a minha mãe apanhar, ou minhas irmãs mais velhas apanharem, que é também dos aspectos da violência contra a mulher. A menina que vê a mãe apanhar torna-se um agressor. Então, eu não venho desse lar, eu venho de um lar onde eu ouvi dizer sempre que uma criança não se cria com medo, nem com mentira, nem com violência. Sou a 10ª filha de 14, então você imagina o tanto que era na minha casa democrática a prática do conviver. Então os meninos lavavam louça, a gente ia para a roça como meninas, não existiam essas diferenciações. Fui estudar aos 15 anos em Curitiba, 1982, minha escolha inicial foi educação física. Na minha casa também era obrigado a fazer esporte, você tinha o direito de escolher, mas você tinha que praticar, tanto que todo mundo foi para jogos, né? Eu tenho um irmão que o sinônimo do nome dele é bola, né? Até hoje ele joga bola com 62 anos, atleta de vôlei. Então, fiz educação física, e somos em 4 na minha casa, da educação física, e fui entender assim o que era estar só, apesar de ter uma irmã e 2 irmãos já estudando em Curitiba, já na faculdade. Meu pai me deu total autonomia, né? Meu pai era imigrante português, minha mãe uma mineira, aí com uma mistura indígena e africana, então eu venho dessa mistura que é o Brasil, né, colonizado, e um Brasil aí de raiz indígena, né, e de colonização também africana. Ou pelo menos a vinda, né, dessas pessoas para o Brasil, que me orgulha muito. E aí meu pai me deu meu talão de cheque, eu tinha 15 anos, tudo na minha vida foi muito acelerado, o que eu não indico para nenhuma criança. Eu acho errado você acelerar a vida, mas como eu tinha irmãos mais velhos, logo aprendi a ler, escrever, e aí foi, né, vai seguindo na escola. E aí eu fui para lá e meu pai me deu meu talão de cheque e falou: minha filha, a vida é sua, você tem autonomia, se sobrar dinheiro bom, se faltar problema seu. Então eu não fui tutelada, o que é natural na nossa cultura, né? Se tutelar ou a minha irmã mais velha ou os meus irmãos homens. Então eu não vivi esse processo, o que eu acho super bacana. Meu pai me responsabilizou pela minha vida. E minha mãe sempre dizia que se tivessem que fazer a escolha de estudar uma filha mulher ou homem, estudariam a mulher, porque a mulher tinha que ter independência financeira. Então já havia essa preocupação na raiz da minha criação. E fui então me deparar com o processo do movimento de mulheres, né, e que eu achava pertinente, mas eu não entendia, porque eu tive uma educação muito, muito igualitária, né? Mas não era essa a realidade. Acabei namorando com um homem mais velho do que eu, já médico formado, e que nunca praticou a violência, ele nunca me bateu, nunca me xingou, nunca me esmurrou, mas ele cometia a violência psicológica, que naquela época era pouquíssimo falada, né, nos anos 80. Falava-se muito na violência sexual e física. E ele dizia que ele ia se matar, que eu tinha iludido, que eu tinha levado uma esperança de uma vida diferente e que eu não podia fazer isso. Até o dia em que, de maneira muito organizada, porque o psicopata tem essa característica, ele é sempre muito simpático, inteligente, ele tem uma arquitetura mental muito impressionante, e ele então tentou me matar usando álcool e fogo dentro do apartamento que eu morava. Meu irmão, que me socorreu, entrou, me abraçou com uma coberta, me pôs no chuveiro. Fiquei 4 dias em Curitiba, fui totalmente desenganada. Eu pus no não perturbe, mas mesmo assim entra ligação de WhatsApp. Voltou a minha imagem? Opa, ainda não. Ah, já está voltando Está aí. voltando, Mas está me ouvindo, né? Oh, Vocês estão me a gente ouvindo? está ouvindo, está ouvindo. Então, fiquei 4 dias internada em Curitiba. Como me desenganaram completamente, minha família decidiu me trazer para Goiânia. Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada, tratamento todo particular.
4 dos meus irmãos vieram, 2 revezando no plantão e 2 me deram pele. Então eu venho de uma família que acredita, que tem fé e que entrega não só o material, mas, né, uma família que tira a pele do corpo para me salvar. Então eu venho dessa raiz e eu não teria outra resposta para o mundo senão reagir, né, Pri? É uma coisa que é difícil, muito difícil. Eu tenho 85% do corpo queimado, me deparar com cicatrizes foi muito difícil. Quando eu voltei para Curitiba, imagina, eu saí de casa recém-formada, indo estudar fora do Brasil, volto pesando 36 quilos, careca, com 85% do corpo queimado, para ver um pai de 85 anos. Ele levantou as mãos para me receber e me disse: minha filha, graças a Deus que eu sou seu pai e não pai dele. Porque se eu fosse pai dele, eu estava morto de pensar que criei uma filha para isso. Então, eu venho dessa crença de que a justiça é importante. O réu foi julgado, condenado em júri popular. Foi um marco na história da violência contra a mulher no Brasil, de condenação. Foi o primeiro crime com vítima viva, recuperada, porque as pessoas também falavam isso: ah, mas se recuperou, para que você quer que ele seja condenado? Não é uma questão de eu querer. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? As pessoas têm que responder pelo que elas escolhem fazer na vida, né? Então, ele foi julgado, condenado, me formei, vim para Goiânia. Estou aqui já desde 91, amo essa cidade, tive a chance de renascer nesse chão, poucas pessoas têm chance de renascer em vida, eu tive, renasci nesse chão e nesse chão construí minha cidadania, minha vida profissional, amorosa, social, e é incrível, né? E é para essa cidade que eu estou entregando um pouco daquilo, né, que a vida me deu e que essa cidade me deu. Doutora, a gente quer muito te ver e a sua imagem Pois não é, está aqui. O Pipa está pedindo se dá para a doutora sair e voltar para. sair e voltar. Porque a gente quer muito te ver, é muito bom te Tá, ouvir, te pera ver, lá, tá bom? vou tentar aqui. Nossa, assim, é uma história, né, ao mesmo tempo chocante, ao mesmo tempo revoltante, ao mesmo tempo é surpreendente, né, doutora? É uma história que nos deixa com tantos sentimentos e tantas emoções ao mesmo tempo, e te ver assim linda por dentro, por fora, nossa, é muito, dá sabe, é acalentador, assim, é muito emocionante mesmo. Mas continua contando pra gente, o pessoal está comentando aqui da história. Então, eu percorri aí esses tribunais de justiça, fiz várias edições do Fantástico, o Globo Repórter, Ana Maria Braga. O último programa que eu fiz foi Rodrigo Faro, já a Roda da Vida. E eu vejo, sabe, Pri, muita gente falava: nossa, mas você não tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem me agrediu, né? Quem tem que ter vergonha é quem tentou me matar. Então, a gente precisa também fazer essas reflexões sobre a forma como a gente se coloca no mundo, né? Eu não tenho que ter vergonha disso, né? Eu fui vítima de um crime muito bárbaro, né? E eu sei que a minha geração pensou nessa construção de cidadania, queria o fim do regime militar, acreditou na sociedade civil organizada, que está corretíssimo. Foi quando começou a surgir as ONGs, os CIPs, fundações, e aí a gente viu pipocar movimentos sociais de auxílio a alguma causa, né? E eu também fui para essa causa, para a causa dos queimados, para a causa da proteção das famílias e das mulheres. E chegou um momento que tudo que a gente ia fazer, não, isso não pode porque a lei não deixa. Não, isso não pode porque a lei tem que ter uma emenda aí, tem que ter algum apoio legal. Falei, gente, então vamos para a coisa mais objetiva, vamos fazer a lei, né? Aí foi quando eu decidi ser candidata a vereadora, e aí fui entrar nesse universo da política instituída também, que é complicada, né? E a gente não entende estando de fora.
eu, eu sou eu sou professora da universidade, sócia aqui, fundadora do curso de fisioterapia no estado de Goiás, que é o primeiro curso no Centro-Oeste brasileiro. Construí uma ONG que chama Núcleo de Proteção aos Queimados, trabalhei na construção da Lei Maria da Penha, que foi aí uma punição que o Brasil recebeu e criou comitê no Brasil inteiro. E ainda assim eu entendia pouco da política eleitoral. Falei, vamos lá, vamos fazer essa política. E hoje estou nesse universo e o que eu mais tenho feito, e para mim é a terceira missão que eu abracei, né, a proteção à mulher, os queimados, e agora é trazer mais mulheres e mais vozes diversas para a política. Ah, que pena. Pois não perturbe, mas a pessoa está ligando pelo WhatsApp. Mas, enfim, nós podemos construir essa decisão mais diversa se nós incentivarmos outras pessoas. Hoje, a representação no Brasil, ela é majoritariamente masculina e de homens brancos. Então, são pessoas que têm uma realidade, um sentimento, um caminho de decisão que é diferente do nosso, né? Então, que é diferente de outras pessoas que são diferentes da nossa realidade. Então, é isso que a gente precisa hoje, trazer equilíbrio para as decisões políticas, e eu só trago equilíbrio quando eu trouxer as pessoas para esse fórum, que é onde se decide as coisas, né? Que é legislativo e executivo. Os diversos olhares, né, doutora Cris? Né? Cada um no os seu... olhares e a vivência, né? Porque a minha vivência é completamente diferente da de um homem, e olha que eu convivo com muitos homens, tenho 7 irmãos homens, mas o meu jeito de pensar e decidir é diferente do deles, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que compreender. Não é ser mais, ser menos, ser melhor, ser pior, é ter equilíbrio. É verdade. É só isso. Pontos de vista diferentes, né? Eu acho que nessa discussão, né, que inclusive assim, até resultado de muito do que a gente vê na política, né, do âmbito federal, enfim, todas as esferas, a gente poder entender que os diferentes se complementam e tem que vir para a mesa conversar, né, para que a gente possa construir aí conjuntamente um plano ou projetos que contemplem aí a maior parte com esses olhares. Olha, eu estou olhando aqui, a doutora está olhando daí. Então, o que a doutora está vendo aqui, eu preciso olhar também, né? E a gente tem muito isso, doutora. Minha área, eu sou professora também na área de comunicação e marketing, né? Dou aula de empreendedorismo hoje, e a gente fala muito em marketing, comunicação. Não olhe para o cliente, olhe para o foco do cliente. Então, olhe para onde o cliente está olhando. E para a gente entender os nossos clientes, não basta olhar só para ele, tem que sentar do ladinho dele e olhar para onde ele está olhando, né? E isso faz toda a diferença, porque você consegue contemplar os diferentes. Então, a gente sempre estudou muito, olha, né, todo mundo é importante, não tenha preconceito, não julgue, e isso para a própria área é muito bacana. Então, esse conhecimento eu também tenho trazido assim para esse movimento nosso, né, de transformação da cidade, que é um movimento bacana aí de pessoas de várias profissões, de diversos segmentos, classes socioeconômicas, enfim, das camadas aí representando, né, toda a população. E aí eu acho que a gente começa a fazer uma política que faz todo sentido, né, de participação efetiva, e não mais aquela política do sofá, que a gente fica ali sentado e reclama, mas não vai lá, põe a mão na massa, entende as dificuldades, entende os contrassensos, os contrapontos, né, doutor? Então, eu acho que isso tá dando tanta perspectiva e esperança para nós, né? Com certeza, isso me move. Você sabe que eu tive um momento do meu mandato que eu falei, gente, de fato eu ajudo melhor estando na sociedade civil, estando na universidade, estando na clínica, no hospital,
porque não é um processo muito simples. Sim. E aí, então, veio a RAPS, esse curso de formação genial, depois fiz uma prova e fui uma das 20 lideranças da primeira turma da RAPS Lehman, e isso me abriu um universo assim, de entendimento e de o fazer a política depende de você. Criticar não vai resolver o problema. E você toca num assunto, Pri, que eu aprendi com o grande mestre, tive o prazer imenso de conhecer e ter sido operada por ele, que foi o professor Ivo Pitangui, que gostava de ser chamado de professor. Né? O professor Pitangui, a primeira vez que eu estive com ele em consulta, e olha que eu tinha milhares de problemas, milhares, assim, estéticos, funcionais, ele olhou para mim e falou assim, o que você quer modificar em você? O que a partir da sua cicatriz não te agrada mais? Então não era o olhar dele como cirurgião para mim, era o meu olhar para mim mesma. E olha, é incrível você ver uma mulher com o rosto com cicatrizes, muita gente pensa que é no rosto que ela quer mexer. E para a maioria das mulheres, a mama é uma coisa tão importante, eu fiquei sem mama. Então, são coisas que não é ele, homem, cirurgião, mestre do bisturi, que vai definir o que eu preciso recompor ou melhorar em mim. É o meu olhar, né? E isso, olha, foi um ensinamento para mim, é o meu olhar para mim mesma. O que me importa é olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. Né? O que as outras pessoas vão achar, se vão gostar, se não vão gostar, aí já é outra história, né? Porta para fora. Outra coisa, né? Outra coisa, muito bom, muito bom. São pequenas coisas, né, doutora Cris, que fazem toda a diferença aí na vida e também na política, enfim, nessa participação. E vamos aproveitar que a gente está aí com muita participação. Eu falei, hoje a gente quer fazer uma live bem interativa, então eu vou chamar aí uma pré-candidata do nosso movimento, acho que quem está aí é a Ingrid, ela vai fazer a pergunta, eu vou ficar aqui, ó, só observando as maravilhosas. Ingrid, vem, querida. Boa noite, doutora. Boa noite mais uma vez, Ingrid. É um prazer para mim estar com você e saber aí da sua candidatura em Mogi. Para mim também é um prazer imenso conhecê-la, poder assisti-la, estar aqui, né, presente nessa reunião. E eu tenho aí, na verdade, duas perguntas, são complementares, como a gente mencionou antes da reunião. A minha primeira candidatura. Então, tenho muitas perguntas, até mesmo a respeito da experiência política mesmo. Para a doutora Cristina, como que foi ser mulher? Teve alguma dificuldade muito grande na Câmara Municipal? Fora a doutora, tinha outras mulheres vereadoras também? Estou te ouvindo, Ingrid. Não sei se vocês me ouviram. Estou te ouvindo, ouvi. Então, é essa pergunta, se a doutora sentiu alguma dificuldade como mulher de atuar, né, na Câmara Municipal, e se na Câmara, durante o seu período de mandato, haviam outras mulheres também vereadoras. Uhum. Nós temos aqui uma publicação do Senado, do Congresso Nacional, né, Mais Mulheres na Política, retrato da subrepresentação feminina no poder. Aqui você vê estado por estado, é uma coisa muito bacana, todas as capitais aqui, e quando eu fui eleita, nós aqui, Goiânia, está entre as melhores cidades do Brasil e é subrepresentada. Nós temos um universo de 35 cadeiras. No meu primeiro mandato, nós éramos 4 mulheres, e no segundo mandato, que é o que eu estou exercendo, nós somos 5. Então, nós estamos aí na estatística de 12,5%, que é uma boa estatística para o Brasil, mas uma das piores do mundo. E você me pergunta a minha dificuldade. Sim, tive muitas, porque é um outro universo. E é sempre o que eu falo, o homem também ele vai aprendendo com a gente e a gente vai aprendendo com o exercício.
Eu cheguei num mandato onde tinham vereadores de 8 mandatos, 6 mandatos, 5 mandatos. Então, pessoas que dominam completamente o processo legislativo, dominam completamente o movimento de uma sessão, né, uma audiência pública. Então, não é simples aprender. Para mim, a coisa que mais me ajudou a crescer foi prestar atenção. Sempre prestei atenção em tudo. Se você assistir uma sessão plenária de Goiânia, você vai ver os vereadores dizendo: não é a doutora Cristina, não é a doutora Cristina. Porque às vezes, num universo de 35, sou só eu olhando para aquela pessoa falando. Mas eu sempre prestei muita atenção. Segunda coisa, não se importe com a sua imagem, com o seu cabelo, com a sua roupa, com o seu óculos, com o seu sapato. Se você se vestiu de manhã e achou que tá bom daquele jeito, segue a luz e não dê importância para isso. Porque nos momentos de tensão, vai ser na imagem que vão tentar te desestabilizar. Você gostou do que você viu no espelho? Segue, sabe? Eu já cansei de falar, hoje não tem mais isso comigo, né? Mas eu falava, não, manda sua mulher lá em casa que eu oriento ela. Se você gostou como eu me visto, manda ela lá em casa. Então, assim, tem que levar na brincadeira, mas você tem que estar segura disso. Não espalhe boatos, sabe? Tem uma coisa que é muito prática, é a pessoa te contar alguma coisa absurda, você sai contando para todo mundo e você fica a fofoqueira da vez, entendeu? E muitas vezes aquilo foi te passado por outra pessoa. Então, cuidado com esse jogo também e estude, vá procurar a informação. Esses cursos são importantes, eles nos ajudam muito, eles nos inspiram muito, as boas ideias têm que ser reproduzidas, você não vai inventar a roda, você vai ver que muita coisa que você pensa em estabelecer como lei já é lei no seu município, só que ela nunca foi implementada. Então, tente implementar o que já existe e trazer novidade a partir do que você ouvir. Muitas das minhas leis são frutos de audiências públicas. Dentro da audiência pública, aquela comunidade que debate aquele tema ou aquela situação da cidade traz sugestões e a gente transforma aquilo em projeto de lei, que muitas já são lei. Então, isso é muito legal. Eu já vi muito projeto também que é copia e cola. Né? Curitiba é uma das cidades mais copiadas, aí não é incomum você ler o projeto, está lá, aqui na cidade de Curitiba. Então, são coisas, não que não possam ser copiadas, mas se inspire, adapte a lei, tente trazer aí o ar da sua comunidade para aquilo que você está propondo. E tente raciocinar como o chão da mulher, qual que é meu chão, onde eu estou, onde eu me coloco nessa teia social, nesse tecido social. Eu me lembro, eu gosto muito de contar isso, porque foi uma coisa muito emblemática no primeiro ano do meu mandato. Havia uma discussão sobre um projeto de lei do então vereador Paulo Borges, que era a obrigação de instalar cabide no banheiro feminino. Virou uma chacota. Aí educação é importantíssima, saúde é importantíssima, subiam e diziam, nossa, faltando vaga para criança, o cara preocupado com gancho em banheiro de mulher, faltando leito de UTI, o cara preocupado com gancho no banheiro de mulher. Eu falei, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de ter gancho não significa que eu vou tirar vaga de escola ou leito de UTI. Falei, vou discutir a matéria, são 10 minutos, né? Falei, olha, eu sou professora, vamos aqui fazer um exercício, todo mundo aqui é mulher. Aí vocês resolvem ir para o shopping e você tem uma criança. Aí você vai levar a sua criança, a bolsa da criança. Você chega no shopping e você compra alguma coisa. Aí você tem a criança, a bolsa da criança e uma sacola. Aí você resolve ir no banheiro. Mulher no Brasil, que eu também aprendi quando eu saí de casa, mulher não senta em vaso sanitário. Eu aprendi isso na rua. Eu ia sentar, minhas amigas, nossa, você vai sentar, você vai pegar doença venérea, você vai engravidar. Falei, gente, não é assim que engravida, não, vocês estão malucas. Mas, e na minha casa, eu venho de um universo que era um banheiro. Então, os meninos faziam xixi sentado para que nós, meninas, não tivéssemos a insatisfação de sentar numa tampa molhada. Então, eu venho de uma outra criação. Para mim, aquilo tudo que era um universo que eu não conhecia. Mas tá bom, mulher não senta. Aí ela baixa a calça, tenta se equilibrar segurando no joelho, porque ela não pode sentar, não pode molhar a calça no chão, a bolsa roda, a criança chora, vira aquela, né, tragédia.
Aí eu falei, olha que simples, põe as bolsas no ganchinho, acabou o problema. Acabou a discussão, ninguém falou mais nada, foi aprovado por unanimidade. Então, não tente reproduzir aquilo que não é seu, né? Tente entender aquilo que não é seu, obviamente, tente, né, ajudar, ampliar, mas tenta pensar como você mesma, assim como mulher. Qual que é a minha... O que eu poderia fazer aqui para melhorar coletivamente a vida das outras mulheres e, consequentemente, de toda a sociedade? Porque se eu cuido de uma mulher, eu cuido da família, eu cuido do papel dela enquanto cidadã, né? Então, eu acho que falta um pouco esse entendimento nessa teia social que a gente vive. Gratidão pela resposta. Eu é que agradeço a pergunta. Muito legal, Ingrid. E obrigada, Ingrid, querida. Ó, muito bom. Tá vindo outra amiga nossa aí. Quem que tá aí? É a Malu. Malu, vem, querida, fazer a sua pergunta aqui para a doutora, que já ficou nossa chegada. A Malu, doutora. Ah, Tudo bem? tudo, Malu, e você? Tudo bem, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Doutora Cristina, queria agradecer aqui por ter aceitado o convite e estar conosco, compartilhando sua história. Obrigada também, Pri, pela sua mediação incrível. A história da senhora é uma inspiração para a gente e, enfim, tudo que a senhora tem feito assim tem inspirado bastante nossa participação na política. E esse ano também vou me candidatar aqui a vereadora e uma das minhas bandeiras também é a proteção das mulheres. E aí eu queria perguntar para a senhora como que a senhora vê a questão da função do Legislativo Municipal na criação de projetos, políticas para esse nicho, para essa bandeira? Quais são os desafios que a senhora encontra nessa bandeira específico aí em Goiânia e na sua atuação como vereadora? Malu, quero te agradecer muito aí, né, a sua consideração em relação à minha história, e se eu conto a minha história é para que outras mulheres não vivam o que eu vivi, outras famílias não vivam o que a minha família viveu. Então eu acho que a gente tem que olhar para o lado e entender que a gente não precisa viver aquele processo, né? A política é fundamental. Nós temos várias ONGs, OCIPs e também o Poder Judiciário que atua muito, mas políticas públicas, elas só podem ser construídas pelo Legislativo e pelo Executivo. E nós precisamos de muita política pública que ampare a mulher na sua possibilidade de estudar, de aprimorar, de entrar no mercado de trabalho, né? A economia criativa e solidária é de maneira incrível conduzida pelas mulheres, mas você precisa de um incentivo político, né? Um dia me perguntaram, você acha ruim fazer coisa de casa, lavar, passar, arrumar a casa? Não, eu acho maravilhoso, já arrumei todos os guarda-roupa aqui de casa, nós ficamos 3 semanas sem ajudante, porque nessa situação está todo mundo sob tensão, então foi dispensada. Eu acho incrível, só que o problema é que o tempo que eu uso para fazer isso tudo me tira a possibilidade de estudar, de me aprimorar, de me profissionalizar. Então essa é a questão, não é que é ruim fazer, não, é prazeroso. Imagina eu cozinhar minha própria comida, eu acho um prazer isso, mas eu tenho que aprender a distribuir essas tarefas, porque senão não vai me sobrar tempo para fazer outras coisas que fazem parte da construção da nossa sociedade. Eu não vou poder cuidar de outras causas, eu não vou poder me aprimorar. Então é essa a questão. E nós, mulheres, você é de uma geração que já vê de uma outra forma, né? Nós, mulheres, precisamos aprender a dividir as coisas dentro de casa. A casa não é só sua, os filhos não são só seus, né? Então isso precisa ser distribuído de uma maneira melhor, e as políticas públicas, né, podem sim nos dar condições de ocupar esses espaços que ainda estão desequilibrados, seja na política, seja na direção de organizações, seja na direção de empresa, né? As políticas podem nos incentivar de maneira concreta. E na questão da violência contra a mulher, eu sempre defendo o abrigamento e os cursos aí de
acolhimento para as mulheres e os reflexivos para os homens, que eu sou professora aqui, eu sou voluntária do curso do grupo reflexivo, que os homens em alternativa à prisão escolhem fazer o curso. E eu tenho visto muita mudança de comportamento, é muito legal e tem resultado positivo. Legal, obrigada, doutora. Obrigada, Boa Malu. sorte, Malu. Obrigada, lindona. Que legal, né? Doutor, é isso, né? Assim, eu acho que a gente tem esperança, né? Que todos têm que refletir, né? Eu brinco, às vezes, eu tenho uma filhinha de 10 anos, eu falo, às vezes ela fez alguma coisa e falo assim, Iane, vai lá, vai pensar no quarto escuro, vai refletir, né? Então, assim, é uma chance, né? E vindo de você, né, que viveu na pele aí uma situação dessa e pensar nessa possibilidade da reflexão, né, de fazer grupos nesse sentido, né, doutora Cris, é um negócio assim que ainda mais esperança enche a gente, né, para esses movimentos, né, para esses projetos que pensam, a gente pensa muito na educação, na reeducação, né, nessa reinserção, nas oportunidades, no conhecimento de que a gente tem falado muito aqui, né? A educação é uma oportunidade que você dá para a realização de um sonho. Então, trazer isso para pessoas que não têm essa possibilidade, né, doutora, muda tudo, muda toda a história, né? Então, lindo essa tua fala sobre reflexão para o grupo dos reflexivos, aí de pensar sobre tudo isso, né? Eu vou trazer mais uma pessoa que está aqui precisando falar, que é a Ju. A Ju também é uma pré-querida candidata. Juliana. Oi, boa noite, Pri. Boa noite, doutora Cris, tudo bem? Boa noite, Muito Juliana. obrigada. Estou ótima. E você? Estou muito feliz aqui, primeiro, pelo convite dessa linda Priscila, que eu sou fã, adoro demais, é uma mulher maravilhosa, que ajuda muito, inspira muito nós mulheres na política. A senhora também, né, doutora Cris, já falando Cris com todo carinho, né? Sim. E muito obrigada por tudo, por essa força, né? Porque nós mulheres, nós temos a força, né? Nós passamos por várias dificuldades e vendo assim o seu exemplo é muito importante para as mulheres que passam, né, pela mesma situação e muitas vezes não sabe como pedir uma ajuda, um socorro, como superar, né? Então, sou muito grata pela senhora mais uma vez estar aqui na mídia, né, nas redes sociais, ajudando essas mulheres que tanto precisam da gente, né? Doutora, eu queria fazer uma pergunta. Minhas amigas agora acabaram de fazer perguntas ótimas, né, voltada à política, então vou fazer uma pergunta assim mais voltada para a mulher mesmo. Eu sou advogada, então já tive alguns casos, situações de mulheres que sofreram, né, violência, umas acabaram sendo jogadas da escada, quebraram o braço e costela, outras o marido, né, agrediram com força, enfim. E eu percebi que muitas vezes as mulheres elas têm medo, né, de procurar uma ajuda, de contar para alguém, pela consequência, né, do que aquilo pode acontecer, mudar a história da vida dela por causa dos filhos, às vezes muitas não trabalham. E eu queria que a senhora contasse um pouco como que aconteceu, porque eu percebo também que os homens, não é logo no começo do relacionamento que mostram essa violência, essa futura agressão, né? E muitas vezes também, depois de muitos anos de casado, ou até mesmo de noivado, muito tempo depois, que eles começam a demonstrar esses indícios. Eu gostaria que a senhora desse uma dica para essas mulheres que depois de um certo tempo de relacionamento começa a perceber e aonde que ela tem que começar a pedir ajuda antes de chegar na situação que aconteceu com a senhora, né? Antes delas realmente sofrerem uma agressão muito séria a ponto de colocar a vida delas em risco. Sua pergunta é ótima, Juliana. Eu acho que esses alertas eles são fundamentais. A violência, como você disse, ela não começa de cara, nunca. A pessoa começa assim dando indícios de cerceamento da sua liberdade e que para muitas mulheres
parece que é um amor excessivo. Tem gente que ainda fala, ai, nossa, ele me ama demais, ai, tão bonitinho, tá com ciúme de mim. Né? Hoje, com o celular, a pessoa vai limitando com quem você pode falar, com quem você não pode. Então, esse comportamento de tentar fechar o mundo só no casal, ele é muito perigoso. Né? Nós somos seres que precisamos de muitas relações. Né? Nós precisamos de família, nós precisamos de amor, nós precisamos de amigos, e nós temos uma diversidade de amigos. Se eu for te perguntar se você tem a melhor amiga para passear, você tem a melhor amiga para viajar, porque são complementares, né? Então, esses relacionamentos que vão te cerceando do convívio, eles são muito perigosos. E aí começa um controle sobre o que você veste, a cor do seu batom, a cor do seu esmalte, o tamanho do seu salto, né? Cuidado, isso já é um indício de que a pessoa está tentando te fechar dentro de uma redoma. Né, te fechar dentro de um círculo, né, te algemar devagarinho, vai criando essas pequenas algemas. Então, cuidado. E quando vier a agressão, no primeira agressão, reaja. É a reação, é falar não, comigo não. E falar para as outras pessoas. Contar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua vizinha. Isso é importante. E culturalmente, as mulheres têm, né, isso é do espírito da mulher, a resignação. Não resigne, não aceite, ponha um ponto ali logo no início. Né, que ou ele vai mudar, e muitos mudam. Eu não acredito que pau que nasce torto morre torto, eu acredito na mudança, eu tenho visto isso, eu sou testemunha da mudança de comportamento de vários homens, e é incrível ver isso, é incrível ver como em um momento da vida eles tiveram a oportunidade de rever a sua criação, a sua história de vida, porque o machismo ele é forte em cima do homem também, ele tem que corresponder, ele tem que dar resultado, ele tem que ser forte, ele não pode chorar. Então tem um reflexo muito forte, muito danoso também. Então, acho que impor limites é importante, né, doutora? A gente precisa mesmo impor, porque eu também acho, não que seja a culpa da mulher, não é isso, mas a partir do momento que o homem se excede e você limita, o homem se excede e você vai impondo limites para ele, e ele vai percebendo que ali ele está se excedendo, né, eu acho que já é um passo importante para ele pensar um pouco, falou, não, peraí, eu estou indo por um caminho que não está legal, né, e se a gente não põe esse limite, ele vai seguir, e a violência vai ser sempre em progressão. Começa com um empurrão, puxão de cabelo. Essas são as histórias, eu trabalho com esse tema diariamente, essas são as histórias. Um dia ele gritou comigo, outro dia ele puxou meu cabelo, outro dia ele me empurrou, e a coisa vai progredindo. Então não pode deixar caminhar, porque isso é naturalizar a violência. Então não é natural você me tratar assim, nós somos amantes, nós temos uma relação amorosa e que tem que ter prazer, equilíbrio e não violência e desequilíbrio, né? Não é possível que uma pessoa numa relação violenta seja feliz. Eu não acredito nisso. Isso a pessoa adoece dentro do processo de relacionamento. Então não se deixa adoecer. No primeiro sintoma, se impõe. Se não der certo, né? Vida que segue. Eu acho que as pessoas nasceram para ser felizes e não para viver aí um relacionamento abusivo. Com certeza. Muito obrigada, doutora, pela oportunidade. Eu que agradeço, Ju. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, dona Ju, valeu. Ai, eu falei, né, doutora Cris, que eram mulheres fortes, demais, né, incríveis. demais, assim, como você aí, muito, muito linda. A Andréia está aqui também, ela também quer fazer pergunta. Vem, Andréia, querida. Tudo bem, lindona? Tudo bom, Andréia? Não estamos vendo. Às vezes ela está com o microfone desligado. Liga o microfone. Deu. Essa é a Andréia. Oi, boa noite, doutora Cristina. Eu tive o prazer de já lhe ver em algum desses programas que você comentou. Sua história é uma história de vida, como mulher, como ser humano, a sua superação. Uma coisa que me chamou muita atenção foi uma coisa tão, de repente, pareça simples para algumas pessoas, né? Não ter vergonha, eu não sou a errada, eu sou a vítima. Muitas mulheres, elas se perguntam, o que eu fiz para ele fazer isso?
o que eu fiz para merecer isso? E muitas não entendem que elas não fizeram nada, que elas não são culpadas, que elas são vítimas. E assim, a minha preocupação, a Juliana fez uma pergunta maravilhosa que tinha muito a ver, eu acho que seria até a minha pergunta, mas baseado no que ela falou, na sua resposta, e uma coisa também que eu acho muito importante, o apoio da família. Muitas mulheres têm vergonha de contar para a mãe, para o pai, vão dizer que estão erradas, e principalmente, como a mulher, ela vai lidar com os filhos, quando há filhos na relação, porque às vezes há aquela pressão do homem, não conta para os filhos, não coloca os meus filhos contra mim. Então, muitas vezes, tem mulheres que são dependentes economicamente dos maridos, né, dos companheiros, e elas não sabem lidar com isso, e elas não querem receber essa ajuda, ou aceitam a primeira ajuda e depois um pedido de desculpa, uma promessa de não fazer de novo, faz de novo. Aí chega uma hora que às vezes as pessoas falam assim, eu não vou me meter mais, não vou fazer mais, eu sou bacharel em direito, eu não pratico mais, eu tive contato com mulheres assim, vão lá, fazem um primeiro BO, de repente elas não querem que façam nada, não querem que prendam um companheiro, e às vezes assim, a gente fica amarrada, não tem como ajudar, porque elas não querem, elas não têm coragem para receber essa ajuda. Como que a gente consegue ajudar uma pessoa assim? Bem, André, é um prazer estar com você, é um prazer poder responder a sua pergunta e, de alguma maneira, tentar aí te incentivar e te inspirar na jornada política. Bem, como que nada do que você faça ou qualquer mulher faça justifique um homem tentar tirar a vida dela. Nenhuma pessoa, né? Nada justifica você tirar a vida de um ser humano. Então, assim, essa pergunta que eu fiz muita coisa certa, muita coisa errada, muita coisa com falhas, muita coisa com méritos. Essa é a vida, nós somos humanos. Então, não adianta a gente achar que a gente é perfeito, nós nunca vamos ser, né? Senão a gente tá pisando nesse chãozinho aqui. Então, nós temos erros e defeitos, mas nenhum erro meu justifique que alguém tente me matar, ainda mais alguém que diz que me ama, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Essa pergunta tem que sair da rota das mulheres. Em relação a viver nesse relacionamento, as mulheres sim têm muita vergonha do que vão pensar dela, o que a família vai pensar, o que o padre vai pensar, o que o pastor vai pensar, o que a vizinha vai pensar, o que a professora vai pensar, o que a aluna vai pensar, né? Eu estou numa posição onde eu sou referenciada, o que meus alunos vão pensar de mim? Então isso também é uma pergunta que é o medo que a mulher traz com ela. Então ela precisa começar a resolver isso, entendendo que não é ela que tem que ter vergonha, é quem pratica a violência. O terceiro ponto é o financeiro, isso é fundamental, e aí dentro da pergunta da Malu é a questão das políticas públicas incentivarem a mulher a sair dessa dependência financeira. Isso política pública pode e deve fazer. Então quando eu digo que fazer serviço doméstico não me causa nenhum constrangimento, não me causa mesmo, só que eu preciso ter tempo para fazer outras coisas. Então nós temos que entender que distribuir o serviço doméstico é fundamental para que eu possa me desenvolver de alguma outra forma, né, e que eu possa ajudar outras mulheres também. Então essas coisas são fundamentais, e para mim o mais importante de tudo que eu trabalho com o tema é a baixa estima que nós temos. Porque nós temos essa baixa estima alimentada dentro de casa, alimentada socialmente. Ah, você não vai dar em nada, ah, você é feia, ou você é baixa, ou você é gorda, ou você é sardenta, ou você é morena demais, ou você é branca demais. Então a gente sempre vai achar um jeito de minar a nossa estima. Então nós precisamos começar a fortalecer isso nas mulheres. Não, você tem defeitos e tem qualidades, isso é a vida, sejam físicas, emocionais, mentais, profissionais, né? Então a gente precisa começar a melhorar a estima da mulher, porque a mulher que se ama, ela dificilmente vai deixar que isso se repita na vida dela. Pode até acontecer, mas isso não vai se repetir, como é o caso da maioria das mulheres que a gente vê. Então trabalhar a autoestima e a autoconfiança
e isso também as políticas públicas podem fazer, e nós podemos fazer com nós mesmas, que eu acho que começa pela gente o processo de mudança, e com quem está ao nosso redor, né? É tentar interferir. Se você vê uma conversa de homem, quando critica um homem, eles falam, não, veja aí, vamos conversar sobre essa história, vamos entender essa história. Há uma ajuda mútua, que é super legal. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender também a construir com nós mesmas, né? Porque quando eu critico uma mulher, a próxima pode ser eu, entendeu? Então eu tenho que compreender esse processo e tentar auxiliar e não aumentar a crítica, né? Até mesmo porque muitos desses homens, eles são bons amigos, são educados, Sim. mas fora de casa, dentro de casa, é uma outra, uma atitude diferente, né? Lá fora trata bem a esposa, mas dentro de casa é diferente, né? Já Ele é outro personagem, né, André? Exatamente, exatamente. Agradeço, Eu estou que adorando essa agradeço. live. Muito Imagina. Coisa boa. Ainda mais com vocês, né? André, Que querido, um prazer beijo. de conversar, doutora. Adorei mesmo. Gostoso, Prazer é gostoso. meu. Pri é sensacional. Um beijo. Obrigada, amada. Beijo, beijo, Andreinha. Beijo. Fica com Tchau. Deus. Até. Puxa vida, doutora Cris, você está aqui falando, né, dando a aula, eu estou aqui aprendendo, e aí a gente fala, eu me lembro de ter lido uma vez o Samitiba, quando eu fiquei grávida, e ele fala muito, né, se você pode deixar alguma coisa para o seu filho, ensine a autoestima, o amor próprio, esse é a maior herança que você pode deixar, e como isso reflete, né, doutora? Eu, muitas vezes, aí nas aulas de empreendedorismo, estou na sala de aula, né, que é a nossa paixão, e a gente fala para os alunos trabalhando muito autoconhecimento, inclusive essa jornada nossa do VOC, o Vamos Ocupar a Cidade, trabalhou muito autoconhecimento de todos nós, né? E aí é bacana porque, mas que dificuldade de a gente falar dos nossos pontos positivos, das nossas qualidades, né, das nossas virtudes, sendo que assim, eu prefiro falar dos pontos negativos, e aí você fala, não, olha para as suas coisas boas e realça isso, né, não é que você está se achando, ou está convencendo, não, é que você tem potencialidades bonitas, todos nós temos os talentos, então eu tenho trabalhado muito isso, porque é justamente aí, quando a gente foi, né, educado, formado, criado, e todo esse papel aí social da escola, enfim, da família, que muitas vezes é de baixar mesmo essa autoestima, e a gente acaba acreditando nisso, e o reflexo disso no futuro é essa, ai meu Deus, mas se eu não ficar com esse namorado, será que eu vou ter, será que eu vou arrumar outro, será que vão me amar, então tudo isso, né, doutora Cris, isso aí vai gerando uma situação em que você se coloca e que, né, no pior das hipóteses, na violência. Então, essa autoestima é tão importante, e essa política pública nesse sentido é um sonho, né? É lindo demais, né? Incrível, Pri, eu estou muito feliz com essa participação, conhecer a Malu, a Juliana, a Andréia, né, a Ingrid, foi incrível para mim, e é isso, é a questão da doutora, alimentar isso. Caiu a imagem de novo. Tá me ouvindo? A gente está te ouvindo. Vamos ver se volta. Pra gente... Espera aí que eu vou entrar para a gente se despedir. Tá bom. Tem muito assunto, acho que a gente já vai ter que fazer aqui uma marcação para a segunda live com a doutora, que é sensacional aí na explanação, na história de vida, na forma didática como ela se coloca, né, nos pensamentos tão claros para nós. Estou fazendo aqui um merchan para a segunda live. Vamos, super top, já está tampado. Agora, eu queria dizer essa questão da estima, assim, se ame, que muita gente vai te amar. Eu não tenho a menor dúvida disso. E hoje, depois de muito aí vencer as dificuldades, aprender, né? A gente segue aí com problemas, com desafios,
mas o que eu tenho visto hoje, se conecte ao que te aproxima da pessoa. Não tente se dividir. Você sempre vai ter alguma coisa que faz conexão com aquela pessoa. Então busque o que te aproxima, o que te conecta com as pessoas e não o que te divide. Chega de divisão, chega de lado, sabe? Nós somos um só povo, uma só nação, nós precisamos nos conectar com as pessoas e fazer o bem coletivo. E bem coletivo é só a política que faz. Bem coletivo é só através de decisão e de política pública, nós não temos outro caminho. Com certeza. Então, olha só, então pessoas que estão assistindo, as nossas pré-candidatas aí do nosso movimento, venham conhecer o VOC, né? Vamos ocupar a cidade com amor e com solidariedade, com carinho, num lugarzinho ali que seja na política efetivamente, ou se candidatando, ou como assessor, enfim, ou nos lugares que a gente está também, né, doutora? Lá na sala de aula, Exato. na nossa casa, no nosso bairro, faça o seu papel de prestar atenção. Adorei a tua fala de prestar atenção, acho que está faltando aí muita gente prestar atenção, simplesmente prestar atenção, que você já consegue entender e ler muitos cenários, atuar, participar, né, doutora Cris? Enfim, eu acho que a gente tem muito para falar, mas vai ficar aqui o convite para uma segunda, porque é delicioso te ouvir, você é especial, parece que a gente se conhece há anos. Super obrigada pelo carinho, pela presença, por estar na política, parabéns por essa inspiração e conte com a gente aqui em Mogi. Assim que possível, venha para almoçar, para tomar café, para a gente poder fazer uma longa conversa aí e se contagiar de coisa boa, tá bom? Foi muito bom. Com certeza, já fica aceito o convite para uma nova live, também para presencialmente, assim que permitir a gente ir aí. Por enquanto, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, saem se só precisarem, nós ainda estamos num universo de incertezas. E eu vou entrar agora numa live, acho que vou fazer o convite, é uma pessoa incrível, chama Cristina Castro, ela é professora da UNB e criou uma inteligência artificial que eu já trouxe 2 vezes para Goiânia, que se chama Robô Glória. É uma mulher que captura dados e transforma em políticas públicas. Acho que vale conhecer, a Cris é incrível, vocês vão adorar o bate-papo com ela. Vou lá. Fica aí o convite pelo nosso Instagram. Legal, eu vou lá sim. @ DRA Cristina. Tá, já tá lá marcadinha. Doutora, obrigada, ótima live, Deus te proteja e abençoe, continue firme aí, e a gente vai se encontrar em breve, se Deus quiser. Agradecer todo mundo querido que mandou 1000 beijos, 1000 boas energias para você, doutora, que estava aqui com a gente, obrigada de todo o coração. Obrigada, Pipa, pelo apoio aí, fundamental. Valeu, Pipa, beijo, Caio que tá aí com a gente sempre, um beijo. Fica Valeu, com Deus. Caio. Beijo. Valeu, Caio. Beijo. Turma. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau.